Oferecer o serviço único de saúde, bom, cada vez maior e melhor. Isso passa por uma questão primordial que envolve a aplicação de recursos e entendendo isso como um bem finito. De que maneira entender quais são as prioridades e os aspectos dos desafios para inúmeras gestões, seja nas esferas municipal, estadual e federal. Todas precisam trabalhar juntas. Esse é apenas um dos temas que iremos abordar no episódio de agora, falando diretamente do Congresso Conazense em Porto Alegre. O SUS está on. E para esse episódio temos a honra de receber o diretor do Fundo Nacional de Saúde, Darcio Guedes. Darcio, alegria estar aqui contigo, tudo bem? Olá, João, um privilégio estar aqui com você, com o Fabinho, nesse que é o maior congresso de saúde pública do mundo, né? Assim, a gente estava falando agora há pouco, né? Quão importante, quão relevante estar aqui discutindo saúde pública. Bom, já até apresentou o nosso técnico Fábio, que é conhecido como Fabinho, Fábio Souza, né? Técnico do COSEN Santa Catarina. Fabinho, o evento é isso, é essa conversa, esse acesso até mesmo ao próprio Darcio, que passa por uma questão primordial, que é todos trabalharem juntos, né? Alegria estar aqui contigo. Perfeito, a alegria é toda minha, né? Como falou o Darcio, é um momento ímpar, digamos assim, né? De todos encontrar muito contato que a gente faz com outros COSEMs, secretários municipais de saúde, então isso traz muita produção para a gente, coisas novas que a gente acaba tendo como experiência. Então é um momento realmente muito especial e eu nunca vi um congresso realmente tão cheio de participantes como esse que está concorrendo. Legal. Bom, vamos lá. Começando alguns temas, né? Falando especialmente sobre a questão de recursos, financiamento. Afinal, estamos aqui com o Darcio para entender essa questão. Darcio, muita gente participando, isso demonstra o interesse, a necessidade e a importância, e o quanto para que o SUS seja cada vez maior e melhor. Isso é necessário, a questão de aplicação de recursos. De que maneira o Fundo Nacional trabalha essa conversa com os municípios e entes federativos para que de fato tenhamos uma melhor prestação de serviço e qualidade para a população? Sem dúvida, o Fundo Nacional de Saúde é o gestor federal dos recursos, né? A gente precisa lembrar que o financiamento sempre é tripartite, recursos de estados, municípios, mas na União nós temos essa responsabilidade por zelar por esses recursos. Então trouxemos aí uma equipe de mais de 20 técnicos, né? Tem 11 atividades aqui no Congresso para falar do financiamento federal do SUS e o que é que está disponível hoje para os estados e municípios para fazer com que o gestor tenha segurança e tranquilidade na atuação com os recursos para a saúde. Fabinho, e o COSEN, Santa Catarina é o interlocutor, né? Para demonstrar para o gestor municipal, estadual, enfim, de que maneira tudo isso acontece, claro, tendo o Fundo Nacional como um grande parceiro, se é que podemos chamar, claro, dessa forma, respeitando toda a questão da constitucionalidade. É isso aí, assim, a gente vem observando, né? No passar do tempo, novas políticas, novas formas de custeio, né? Então a gente sabe que para o gestor tem que ter bastante cuidado com relação à aplicação desses recursos e eu até queria aproveitar, né, essa oportunidade de estar com o Darcio aqui para a gente poder, né, fazer algumas perguntas, perguntar ao Darcio, né, eu sou de algum tempo já que venho trabalhando na atenção especializada, mas eu acompanho bastante o portal do Fundo Nacional de Saúde e eu vejo que o portal ele deu uma evoluída assim, muito grande com relação à transparência dos recursos e eu vejo que ele tem outras funcionalidades também que não somente repassar recursos. Então eu queria perguntar para o Darcio realmente de onde surgiu essa ideia, né, do Fundo Nacional de Saúde trazer alguns mecanismos também de melhor transparência para os gestores, para que eles tenham esse entendimento, essa ideia do recurso que ele está recebendo, controle dos saldos, emenda parlamentar. Eu gostaria que o Darcio passasse para a gente realmente, né, onde surgiu essa ideia, porque está trazendo bastante diferença no dia a dia dos gestores. Bom, que bom, Fabinho. Você vê, assim, a gente tem, de fato, investido muito tempo em tecnologia, em rastreabilidade e transparência. Eu acho que esse é o grande ponto para nós que somos gestores, né? Eu sou gestor federal, do mesmo jeito tem um gestor no estado, como também tem um gestor no município, que tem que tomar decisões todos os dias. E você, para tomar uma decisão correta, você precisa estar capacitado para isso, ter informações de qualidade e elas precisam estar disponíveis. E o Portal do Fundo é uma das ferramentas para poder fazer isso, né? Então a gente tem os painéis de informações, o próprio Portal do Fundo que está tratando, assim, não é uma questão só de disponibilizar informação, mas criar
condicionantes para que o gestor não perca tempo para a tomada de decisão. A gente está falando de vida, está falando de salvar vidas, e nós somos gestores, temos que contribuir para que isso aconteça. Então, é importante que a gente tenha não só o portal, como várias ferramentas que eu acho que a gente vai discorrer aqui no decorrer da nossa conversa. E dentro dos avanços, até aproveitando um pouco do que o Fabinho comentou, né, essa questão da área do ponto de vista tecnológico, são inúmeros desafios, avanços, e essa fase passa por capacitação, por profissionalização e até mesmo a partir de uma eventual responsabilização que o gestor venha a ter diante de caso ele incorra em uma questão do ponto de vista legal ou não, entendendo sobre todos esses aspectos, Darcio. De que maneira é importante para quem está nos acompanhando, secretários, técnicos, o pessoal que trabalha e vive na saúde, entender como é fazer gestão na saúde em 2026? Tem que ter coragem em primeiro lugar. Eu acho que é aquela história, né? Nós temos que tomar decisões todos os dias. E precisa ter coragem, mas precisa estar calçado. Calçado de técnicos que tenham conhecimento para poder orientar, de ferramentas que ajudem no dia a dia, de informações seguras e disponíveis, como a gente falou agora há pouco. Mas eu acho que isso é uma das coisas que mais me apaixona na gestão. É quando você vem em lugares, né, como esse que a gente tem o Brasil aqui inteiro reunido e consegue perceber desde os municípios mais pequenos até das grandes cidades, todo mundo preocupado em fazer a coisa certa. Né? Então acho que isso é um grande ponto e por isso que a gente tem se preocupado muito em criar ferramentas para dar essa segurança e tranquilidade. Lançamos logo antes do Defesa Eleitoral uma nova funcionalidade do InvestSUS, Fabinho, que ela traz essa segurança, por exemplo, que é juntar a necessidade do planejamento, dos instrumentos de planejamento, a execução dos recursos e a prestação de contas. Porque você precisa imaginar o seguinte, como eu sou um tomador de decisão, eu preciso acordar e saber o seguinte, quanto que eu tenho dinheiro na minha conta? Para que esse dinheiro está disponível? Como é que foi esse meu planejamento lá na minha paz, né, na minha programação, no meu plano? Como é que eu estou organizando e informando isso no CIOPS? Então a gente colocou no InvestSUS, vai estar disponível assim que os municípios saírem aqui do Congresso. Na segunda-feira já vai subir essa versão, onde a gente versão está em beta em alguns municípios, onde você vai conseguir ver essas funcionalidades. Imagina se chegar lá assim, ó, qual é o saldo da minha conta, quanto que eu tenho para receber, qual que é a minha receita desse mês, qual foi a minha despesa, quanto eu executei da atenção primária, da atenção especializada. Então você já vai para a tua atividade, já sei onde eu posso fazer, onde eu não posso fazer. Que é essa questão. Somos todos os dias obrigados a tomar decisões, precisam tomar decisões corretas, calçadas, para que a execução da política pública aconteça. Lembrando que é isso. O recurso nada mais é do que o meio para fazer com que ações de serviço de saúde aconteçam. Então, o foco precisa ser nas pessoas, precisa ser nas ações de saúde. E para isso, o recurso precisa estar disponível e a gente precisa ter segurança para poder fazer essa sua execução. Eu acho que o Darcio falou a palavra correta, segurança, né? Eu acho que o portal do Fundo Nacional e essas medidas, né, tomadas ultimamente, eu acho que ajudaram também nós técnicos do COSEMS, a minha pessoa principalmente, que eu tinha que realmente depurar muita informação que vinha de portaria, tipos de financiamento, né, para que aquele dinheiro deve ser utilizado, né, que eles vêm carimbado para certas situações, e eu vi que o fundo ele amadureceu bastante com relação a essa questão de descrever, né, ações bem diferenciadas. Aquele dinheiro está sendo repassado para aquela finalidade, não vai utilizar para outra questão, o controle dos saldos. Então eu vi que realmente é um instrumento que ele veio a também tirar um pouquinho do meu trabalho que eu fazia melhorar, digamos assim, né? Polarizar melhor essa questão de capilarização da informação. Então é muito bacana realmente a gente ver os instrumentos ministeriais evoluindo a um certo ponto que o gestor também saiba que lá ele vai buscar a referência, né? E não precise de uma depuração, talvez, de um técnico para passar para o próprio gestor, né? Bom, Darcio, um ponto que eu queria te perguntar também, dessa questão da evolução das tecnologias, sistemas, o que mais, né, o Fundo Nacional tem trabalhado para melhorar essa questão técnica, incorporar, não apenas para facilitar, mas para que, de fato, a informação, a organização, a gestão possa ocorrer de uma maneira bastante natural. A gente tem muita coisa que está sendo entregue, né? Assim, a gente coloca isso em 3 pilares. Primeiro, capacitação, né? Então a gente tem investido muito em as nossas lives de quintas-feiras, o podcast que a gente acabou de lançar também, as nossas cartilhas, isso para fazer com que o técnico possa ter acesso. Um trabalho, por exemplo, que os COSEMs fazem de apoio técnico é fundamental para que você tenha segurança na decisão.
Então nós temos toda essa rede e essas ferramentas elas economizam tempo, né? Então é importante a gente ter esse outro pilar, é a questão das ferramentas que estão disponíveis. Você imaginar que você tem um SomaSUS hoje para você construir uma unidade de saúde. Você sabe quanto custa para construir, quanto custa para equipar, quanto custa para funcionar, quais são os ambientes que precisam ter, quais são os equipamentos, está ali disponível. Isso facilita muito na tomada de decisão. E o InvestiSUS, como a gente está falando, que é a ferramenta do dia a dia. Cada vez mais, gente, a gente precisa ter clareza de que o gasto público, ele, especialmente porque é uma característica nossa, né, João? A saúde, ela opera na transferência fundo a fundo, que tem regramento próprio, que tem flexibilidade na utilização, mas tem uma premissa que a gente não pode esquecer. Ela é baseada no planejamento. Então, para executar fundo a fundo, tem que ter sido planejado. E isso você juntar o planejamento, a execução e a prestação de contas na mesma trilha, dá segurança para o gestor para uma tomada de decisão. Então, por isso que a gente tem investido bastante tempo no InvestiSUS para poder fazer isso e a partir daí gerar rastreabilidade e transparência. Imaginem vocês que agora você consegue dizer, eu coloquei isso na minha paz, eu tenho um plano de trabalho, eu recebi esse dinheiro na conta, eu paguei fulano, ciclano, beltrano, e na prestação de contas já aparece isso de forma toda linear. Então, isso faz com que o gestor tenha tranquilidade para poder cuidar da assistência, cuidar da vigilância, cuidar de todas as ações que trazem de fato benefício para a população. Interessante. Fabinho, algum outro ponto adicional para que a gente consiga, de alguma forma, também tirar todo o conhecimento, aproveitar, né, o Dácio aqui conosco? Só para também falar dessa questão da inovação do InvestiSUS, né? Eu acho que no início ela trouxe um pouquinho de turbulência entre os gestores, os coordenadores de si, né? Mas depois, agora que todo mundo está bem, entendeu como é que é o processo, como você falou, trouxe mais segurança. Sem dúvida. Todo mundo sabe, se eu pedir um recurso, eu tenho que botar um projeto, eu tenho que ter o aval dos coordenadores de si e da regional de saúde, que é da região, e também a nível de estado, né? Para que tenha a segurança que aquela minha solicitação ela está sendo acatada e consolidada, né, por todos os entes do estado. Então trouxe realmente tudo que eu digo, são melhoras que eu fico realmente bastante agradecido, e eu que trabalho há muito tempo, toda e qualquer melhoria, isso é muito bom. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para o Dácio, já que ele está sempre em contato com o povo do Ministério, o povo de Brasília, o que tem de novidade de recursos aí, talvez para o ano que vem, e qual é o conselho que ele daria aí para os gestores, né, com relação para o ano que vem, essas emendas parlamentares que a gente sabe que vai ter uma mudança talvez de mais recursos para o ano que vem. No estado, a gente vê a conversa de essas emendas ser tratadas de maneira mais regionalizada e não tão individualizadas. O que você pode contribuir para a gente com relação aí para as novas demandas que vêm aí, se tem alguma novidade boa para todos nós aí? Não precisamos esperar nem o ano que vem, né, Fabinho? Agora em setembro já começa a questão da apresentação da proposta de emendas parlamentares para 2027. E uma clareza que a gente tem muito em função das próprias decisões do STF, a gente catalogou porque a gente não acreditou. O STF já publicou 110 decisões só na área da saúde, organizando esse processo. E o que eu falo nessas decisões? É a discussão que envolve o planejamento, precisa estar atrelado ao que eu executar nas emendas parlamentares, e mais ainda, organizar isso de forma regional. Porque quando foi publicada a Lei Complementar 210, ela trouxe uma característica de dizer: emenda individual precisa ser executada de um jeito, emenda de bancada de outro jeito, emenda de comissão de outro jeito. Então isso traz para o gestor municipal uma obrigação de entender aonde que ele vai colocar cada um dos recursos para poder fazer com que as suas necessidades sejam atingidas. E aí o que você colocou muito bem, a gente trouxe a CIR para essa discussão. Porque nada melhor do que a CIR, que conhece com lupa ali no território o que está acontecendo, para entender como é que funciona o processo de financiamento. Isso será muito bom para a qualificação desses recursos. Eu acho que é isso, João. Assim, nós gestores temos por obrigação qualificar toda a aplicação de recurso público. Né? Não é só de emenda parlamentar, é de recurso público, que é para a saúde. E isso é uma das características que a gente precisa ser: vincular o planejamento, detalhar com segurança, entendendo regionalmente, e sempre manter os sistemas de monitoramento e de prestação de contas atualizados. Isso ajuda demais a dar segurança e proteger o gestor no município. Perfeito. Acho que o Corazem está mudando algumas dinâmicas técnicas, mas também algumas questões de comportamento, né? Fazer o gestor realmente ter mais atenção,
e essas ferramentas estão sendo realmente bem utilizadas pelo que a gente está vendo em Santa Catarina. Tá muito bom. Bacana. Darcio, bom, queria abrir um momento final para suas considerações nessa conversa e nesse estreitamento, né? Num dado momento dá até para afirmar que, bom, na área da saúde, em qualquer aspecto, sobre qualquer área, não existe espaço para amador. Na saúde, menos ainda, porque a gente estava falando de um assunto muito sério que envolve vida e saúde das pessoas. Então, queria que você trouxesse a sua palavra final, daqui a pouquinho a gente já passa para o Fabinho também complementar. É isso, acho que gestor tem que ter coragem para tomar as decisões e sempre pensar nas necessidades de saúde da população. Acho que isso é um grande direcionamento. A gente, de fato, tem uma série de ferramentas que pode ajudar você no município a tomar essas decisões de forma mais fácil. Faça isso de forma pactuada. Você tem as instâncias de pactuação da CI, a própria CIB, o Conselho é um apoiador importante nessa discussão, e fazer com que tudo isso seja corretamente registrado e documentado, né? Como você bem colocou, não é questão nem de ser amador ou profissional, é de entender que a gente está lidando com recurso público, né? E para as pessoas. Então, todo mundo que é agente público precisa perceber como isso é uma coisa importante. E eu acho que é muito importante vocês se cercarem, especialmente das áreas técnicas dos COSEMs. São profissionais extremamente capacitados, que conhecem a realidade local e que fazem com que essa distância de Brasília possa estar mais próxima, né? Então, especialmente no COSEMs Santa Catarina, eu vou estar inclusive indo para lá amanhã, para Florianópolis, é um outro evento lá, tem um quadro muito qualificado. Então, se apoie no COSEMs, que você vai ter muita tranquilidade para poder executar esses recursos. Fabinho, você também, queria que você trouxesse suas considerações já, claro, agradecendo aí a presença do Darcio mais uma vez. Primeiro, se o Darcio passar por lá, que ele avise, que para nós fazer uma tainhazinha frita para ele lá em Floripa. Muito bem. E dizer que realmente eu também tenho esse tipo de entendimento. Eu vejo sempre assim que recurso não falta. Tem recurso. O que falta realmente é a aplicação dele, a forma de como se aplica. E por isso que eu falo que a gente tem que começar a mudar a questão comportamental. Tem alguns tipos de situações que a gente já vem evoluindo em Santa Catarina também. A gente teve uma mudança agora nos nossos fóruns técnicos, que a gente está tentando melhorar essa formação, capilarização, digamos assim, né? Do dado que chega de portaria e tudo que envolve repasse de recursos. Mas eu creio que a gente está num bom caminho e a gente vem seguindo nessa mesma sintonia do Ministério, e acho que a gente só pode realmente colher frutos. Eu me reporto a períodos anteriores, eu acho que a gente está muito acima do que há muito tempo a gente era, então não tem como a gente desanimar, e a gente só tem que realmente acreditar que o SUS realmente vai fazer a diferença com essa melhora que a gente está seguindo, né? Junto com o caminho aí do Ministério aí. Muito legal. É isso. Viva o SUS, claro, e assim a gente agradece a participação do Darcio aqui conosco, do Fabinho também, para cada vez mais louvar esse trabalho que já é feito nas cidades, nos estados e, claro, em todo o país. E assim eu quero aqui agradecer, bom, aos dois e a você que nos prestigiou até aqui. Lembrando a você, o SUS tá on.